Bem, o tema que eu escolhi para esta manhã é um tema até, diria, um pouco presunçoso, né? Quem é o Eterno? Imagine, né? Como é que eu, alguém tão pequeno, poderia explanar a grandeza do nosso Deus? De fato, o Eterno é tão complexo em si que não é nada fácil explanar a sua essência e como ele realmente é. Entretanto, o Eterno, nas Escrituras, na Torá, ele se revela. E o modo como ele se revela, o modo como ele interage com o seu povo, é o que nos dá o entendimento daquilo que ele realmente é, de sua essência. E hoje nós vamos aprender muito sobre o Eterno, sobre suas qualidades, sobre o seu modo de agir, sobre o seu modo de pensar, e vamos adentrar um pouco nesse grande mistério, digamos assim, que é a complexidade do nosso Deus, o Eterno. Bem, o estudo de hoje está em Êxodo 30, versículo 11, até o capítulo 34, versículo 35, que é a Parashá Ki-Tzá, quando levares, né, ou então levareis, é uma tradução direta do tema, né, da Parashá. E os irmãos, conforme devem ter lido em casa, né, nos seus lares, devem ter observado muita coisa interessante aqui nessa Parashá. Eu precisaria pelo menos umas 2 ou 3 horas para fazer uma introdução adequada se eu fosse falar de todos os assuntos que estão abordados aqui. Mas, como não é possível, porque não temos esse tempo todo, mas nós vamos tentar abordar os pontos principais que possa trazer grandes lições e aprendizados para nós. A Parashá Ki-Tzá é descrita por alguns estudiosos como uma das mais fascinantes da Torá. E por que isso? Porque esta Parashá marca uma quebra de paradigma dentro da nação de Israel recém-formada, recém-saída do Egito. Lá no Egito, o povo de Israel havia praticamente se assimilado com os egípcios. Ou seja, aquela nação, aquela geração que saiu do Egito, era uma geração que havia nascido, crescido no Egito, lidando com todo aquele panteão de deuses que existia ali, e isso influenciou muito aquela geração. Por isso que, conforme vamos ver no decorrer deste shiur, por isso que eles, volta e outra, tinham recaídas no sentido de idolatria, como vamos ver na Parashá de hoje. E depois, na história de Israel, também. Portanto, neste shiur, eu quero basicamente responder 3 perguntas. Que a primeira é, por que Israel caiu tão cedo na idolatria no deserto? Como Deus reagiu àquela queda dos israelitas? E o que aprendemos disso? E por último, e talvez o tópico mais importante, quem é realmente Adonai? Como ele se revela na sua Torá? É o que vamos ver hoje. Mas antes eu quero fazer um breve resumo, mas também não vou me delongar muito no resumo para não perdermos muito tempo e depois passarmos propriamente para os tópicos que eu citei. A Parashá começa com o mandamento do meio shekel, né? O Eterno ordena um censo, mas em vez de contar propriamente as pessoas, o Eterno ordena que cada pessoa dê um meio shekel, né? E assim seria feita a contagem. Isso está ali logo no capítulo 30, do versículo 11 ao 16. Aí na sequência, do versículo 17 até o 38, a Parashá vai descrevendo a construção de outros utensílios do tabernáculo. Por exemplo, fala-se ali do lavatório, também como deveria ser feito o óleo de unção. Tem ali uma receita, né, por assim dizer, de quais especiarias utilizar, como fazer, e há também uma ordem para que só fosse utilizado para o tabernáculo, né? Não poderia ser feito esse mesmo óleo para usar em outras ocasiões. Era algo sagrado, separado somente ali para ser usado na adoração do Eterno. Temos também ali uma descrição sobre a preparação do incenso, onde também se segue a mesma ordem.
Depois, no capítulo 31, aí a Paraxá já fala ali dos artesãos que seriam incumbidos de construir aqueles utensílios. E ali é dito que o Eterno é quem colocaria o seu espírito neles para que eles tivessem a habilidade necessária de construir todos aqueles itens que seriam usados no tabernáculo. E aí no 32 nós temos uma grande crise no acampamento israelita, que é a situação do bezerro de ouro. Enquanto Moisés está no Monte Sinai, já há 40 dias, o povo achando que ele tinha morrido, pressiona Arão para fabricar um bezerro de ouro, e então ocorre a queda na idolatria, onde eles celebram, sacrificam ao bezerro de ouro, e o Eterno reage e decide destruir a nação. Essa é a palavra. Então o Eterno diz para Moisés: olha, o povo que você tirou do Egito se corrompeu. Vou destruí-los e fazer uma outra nação a partir de você. Essa foi a decisão do Eterno ali. Isso nos dá uma ideia de como o Eterno se sentiu magoado com aquela situação. Entretanto, Moisés intercede e o Eterno, na sua grande misericórdia, ele revela-se como um Deus misericordioso e perdoa o povo e promete levá-los até a terra prometida. Posteriormente, aí nós temos ali a situação das tábuas, né? Aliás, Moisés tinha quebrado as primeiras tábuas quando ele desce ao acampamento e vê aquela idolatria, mas aí depois ele então esculpe novas tábuas e recebe outras instruções do Eterno, desce do monte e o rosto dele brilhava, irradiava a glória do Eterno. E o que é tão interessante aí é que quando o Eterno desce sobre o monte, ele fez com que uma nuvem espessa cobrisse todo o cume do monte, para que essa sua glória não atingisse Moisés direto, senão ele morreria. Mas mesmo a presença do Eterno. É impressionante isso. Bem, a Paraxá termina então falando das festas, né, de peregrinação, Pessach, Shavuot e Sukkot, relembrando o compromisso de Israel para com Deus de peregrinar nestas festividades. Mas vamos agora passar para o que eu mencionei na introdução, aqueles 3 tópicos principais, né? Vamos falar agora um pouco sobre o bezerro de ouro e tentar responder a primeira pergunta: por que Israel caiu tão cedo na idolatria? Porque quando lemos o relato, nós, com a nossa mentalidade aqui do século XXI, ocidental, né, que não pratica o politeísmo, a gente se indigna, de um certo modo, não é? A gente olha aquele relato e vê como pode um povo que presenciou o poder de Deus, que os libertou do Egito, que por meio de 10 pragas, praticamente humilhou, podemos dizer assim, todos aqueles falsos deuses do Egito. E agora o povo chega e, num momento de desespero, porque aparentemente Moisés tinha morrido na visão deles, resolvem fazer um ídolo, um bezerro de ouro para adorar. Como pode isso? Será que não viram nada do que o Eterno tinha feito antes? Para entendermos as razões da queda de Israel, a gente precisa, na verdade, contextualizar a situação. Então, é preciso a gente se despir um pouco da nossa mentalidade ocidental, voltar lá naquela época. Naquela época, principalmente no Egito, havia, ou era comum, a adoração de muitos deuses. Isso era cultural, era impregnado, e era em todos os povos. O Eterno só estava começando a restaurar o seu povo. Era só o início ainda. Então o povo ainda veio com toda aquela bagagem do Egito, no modo de pensar, no modo de ver as coisas. E aí onde entra a questão: por que um bezerro de ouro? Não podia ser um outro deus? O Egito tinha tantos. Por que o bezerro especificamente? É aí que a gente entende por quê. Naquele tempo, na saída do Egito, no Êxodo, né, na época do Êxodo, que alguns historiadores dizem se tratar que era a época do faraó Ramsés II, havia uma cosmogonia no Egito que era muito popular, que era a cosmogonia do deus Petar.
Petar era um deus nessa cosmogonia egípcia, ou seja, nessa forma de explicar a origem do mundo e quem foi o Deus que criou e tal. Era uma cosmogonia que surgiu na cidade de Mênfis e era muito popular, se popularizou por todo o Egito. Naquela visão de mundo, naquela cosmogonia, o deus Petar era um deus invisível. Era um deus que era representado por um bezerro chamado Apis. Ou seja, então era como se, na visão egípcia, que Petar estava distante, mas tinha um representante perto do povo, que era o bezerro, o Apis. Então, quando os israelitas, junto com os egípcios que saíram e se juntou a Israel no deserto, resolvem criar um bezerro, a ideia não era necessariamente substituir o Eterno. A ideia era agregar um representante para o lugar de Moisés. E nós podemos ver isso na própria Torá. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Êxodo 32, que isso vai ficar um pouco claro, creio eu. Aqui em Êxodo 32, versículo 1 a 5, tem esse relato do bezerro de ouro, mas tem um detalhe importante que eu vou destacar. Vamos ler. Êxodo 32, de 1 a 5, diz assim, ó. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro em um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse, amanhã será festa ao Senhor. Então, notem o detalhe aqui no final do versículo 5. Aqui, no original, usa-se o tetragrama, Yud-He Vav-He. Portanto, eles entendiam, ouviam aquilo como uma festa para o Eterno, apesar de ser um ídolo, por essa visão da cosmogonia egípcia, de que tinha o bezerro, o Apis, como um representante da divindade. Então, a ideia não era substituir o Eterno. Não é que eles estavam trocando o Eterno por um outro Deus, mas estavam agregando um ídolo que, na visão deles, ainda impregnada com a sua cultura egípcia, pensavam que isso poderia trazer o Eterno para mais perto deles, já que Moisés teria morrido na visão deles. Mas, apesar dessa intenção, o Eterno não viu isso com bons olhos. E nem poderia. Porque é impossível criar uma imagem que possa, de alguma maneira, refletir ou representar o Eterno, que é o Deus incognoscível, o Deus transcendente, que está acima e fora do tempo, que está fora do espaço. Nem o universo inteiro pode contê-lo, que dirá um ídolo, um bezerro. Então, o Eterno se irou com todos eles e decidiu destruí-los, como eu citei na introdução. E é aí que entra uma grande revelação do Eterno. Quando Moisés se apercebe daquela situação, quando ele desce e vê aquela situação, Moisés também fica muito irado, tanto que ele quebra as tábuas. E não só isso, ele também convoca os levitas que matam os cabeças daquela situação, que eram cerca de 3.000 pessoas. Então Moisés ficou muito irado. Só que Moisés demonstra aqui uma verdadeira qualidade de líder.
Porque quando o Eterno chega para ele e diz, olha, deixa eu destruir esse povo e vou fazer de você uma nova nação. Era a chance de qualquer um na vida. Imagine que aliança incrível que seria com Deus. Mas Moshe não olhou para isso. Moshe amava o seu povo. Ele amava tanto que ele, quando volta, ele vai interceder pelo povo a Deus, ele chega e diz, olha, se o Senhor vai destruí-los, então risca meu nome do teu livro também. Olha que confrontação, né? Um ser tão pequeno chegar diante do Eterno e ter essa coragem de dizer, não concordo com isso. Não concordo com essa destruição do meu povo. E então ele, obviamente, tece uma série de argumentos para convencer o Eterno. E o Eterno, que é um Deus misericordioso, se deixa compadecer-se. Tanto que ele diz, olha, você encontrou mérito diante de mim, eu vou fazer o que você está pedindo. E então ele perdoa o povo e promete cuidar deles e levá-los, cumprir a promessa de levá-los até a terra prometida. Isso nos ensina, irmãos, coisas muito importantes de como devemos viver em comunidade. Porque hoje a gente vive num tempo onde, infelizmente, a individualidade é o que prevalece. Onde as pessoas não têm mais amor, onde cada um só pensa em si, onde ninguém se compadece quando um outro sofre um revés. E a gente vê isso todo dia. Quantas vezes a gente vê na televisão, por exemplo, pessoas que às vezes sofrem um acidente grave e quase ninguém para ajudar. Quase ninguém para ajudar. Raramente alguém realmente se dá o trabalho de parar, talvez ver como está a situação, chamar o SAMU, alguma coisa assim. Isso é o reflexo do mundo que a gente vive, um mundo que realmente está cumprindo a profecia bíblica de que no final dos tempos as pessoas não teriam amor, seriam animalescas, disse o apóstolo Paulo, e é o que a gente tem visto. Mas no nosso meio a gente deve ser como Moshe, que amava tanto o seu povo, que se dispôs até, se necessário, morrer por eles. Porque quando ele diz, olha, risca, se o Senhor for destruir eles, ok, então risca-me do teu livro. Quando ele diz isso, em outras palavras, ele está pedindo para morrer também. Então, no nosso meio, nós passamos por muitas situações em que nossos irmãos, às vezes, precisam muito de nós. Como reagimos diante das fraquezas de nossos irmãos? Quando um de nossos irmãos comete uma falha, será que nós agimos com empatia, amor, compaixão, tentando estender a mão para ajudá-lo a se levantar? Ou será que somos o primeiro a apontar o dedo, a criticar, a fazer fofoca, etc, etc, etc? Yeshua, falando sobre o que caracteriza os seus discípulos, disse algo que tem tudo a ver com isso que estamos falando aqui. No Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35, Yeshua disse assim, olha, nisto saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor entre vós. Portanto, o que caracteriza um verdadeiro discípulo de Yeshua é o amor que ele tem pelos que estão à sua volta, o amor pela sua comunidade, o amor pela sua família, o amor pelos seus vizinhos, o amor pelos seus irmãos na congregação. Esse amor genuíno e não fingido, não por pressão, não para ser visto por outros, não para ser elogiado, mas genuíno e espontâneo, é o que nos caracteriza como verdadeiros discípulos de Yeshua. Se nós não vivemos isso, precisamos fazer uma autoanálise e ver se realmente nós somos discípulos de Yeshua. Porque talvez precisemos melhorar na nossa caminhada. Agora, o que seria esse livro que é mencionado aí no texto de Deuteronômio? Esse que Moisés fala que se for para destruí-los, que o Senhor risque o meu nome desse livro. O texto está ali no 32, versículo
32 também em diante, quando ele diz assim, ó, agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-me do teu livro que tens escrito. Aí o Senhor diz, então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Ou seja, o Senhor perdoou, mas ainda assim haveria consequências. Mas o Senhor perdoou. Mas e o que é este livro? Nos meios judaicos existe mais de uma interpretação sobre o que é esse livro. Mas tem uma interpretação que prevalece bem, principalmente no meio ortodoxo, que é a interpretação que está no Talmud. No Tratado de Rosh Hashanah, 16b, ali menciona que a interpretação é que esse livro seria um registro da vida terrena. Ou seja, não teria a ver propriamente com o Olam Rabá, na visão do Talmud. Tem a ver com a vida atual. Ou seja, quando alguém é riscado do livro, quer dizer que ele vai sofrer uma morte prematura. Por isso que em Yom Kippur a gente sela para a vida no ano seguinte, com o jejum. Que é para que o nome esteja no livro. Na visão do Talmud é essa. Porém, na época do Segundo Templo, que é um pouco antes da escrita do Talmud, havia outros escritos judaicos que estão mais alinhados com o que a Brit Hadashah diz sobre o livro da vida. Por exemplo, o Targum Yonatan, que é um texto judaico em aramaico, que as cópias que sobreviveram é do segundo século, mas ele retrata tradições judaicas de antes de Yeshua, conforme isso é bem atestado pelos estudiosos na academia. Esse Targum, expondo o texto de Êxodo 32, diz que riscar o nome é equivalente a perder a parte no mundo vindouro. Então, nessa outra visão, não seria só perder a vida naquele momento, mas é perder também a vida eterna no mundo vindouro. E é bem interessante que esse conceito expresso nesse Targum está bem alinhado com o que a Brit Hadashah fala sobre essa questão de ter o nome riscado do livro da vida. De fato, a Brit Hadashah, ela coloca que a salvação é algo que precisa ser construída por meio da perseverança. Ou seja, não é algo estático e único. Não é algo que, como diz alguns grupos, não é bem aquilo de uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, uma vez que salvos, nós precisamos manter um proceder de perseverança. Porque quando nós somos salvos, nós continuamos com o livre-arbítrio, nós não perdemos o livre-arbítrio. Então, uma pessoa pode vir a perder a fé, e pode vir a se desviar, e pode vir a negar Yeshua. E se negarmos o nosso meio de salvação, que é Yeshua, como podemos esperar estar no Olam Rabá? Porque as Escrituras são claras em dizer que não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Portanto, negar Yeshua é uma coisa muito séria. Tanto que Yeshua disse que aquele que me negar perante os homens será negado diante do meu Pai. Será que Yeshua estava brincando com essas palavras? Não, é uma advertência séria. Então precisamos perseverar. Por exemplo, Hebreus 6, 4-6, as Escrituras nos dão uma advertência muito séria sobre essa questão de a gente, uma vez resgatado, manter um proceder perseverante. Isso não quer dizer que a gente não vai ter falhas, ou não é isso que a Escritura está dizendo. A Escritura não está dizendo que uma vez salvo, nós tenhamos agora que ser perfeitos em tudo. Não, mas inicia-se um proceder de vida que precisa caminhar para o ápice da convergência em Yeshua. Ou seja, é a cada dia ir melhorando, a cada dia perseverando, a cada dia buscando mais intimidade com o Eterno.
Porém, aqui em Hebreus 6, 4 a 6, a Escritura diz assim, ó. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então veja que a Escritura dá uma advertência muito séria sobre isso. Quando uma pessoa, ou melhor, o texto nos mostra de forma muito séria que uma pessoa pode sim se desviar ao ponto de não ser mais possível o arrependimento. Porque às vezes a pessoa se envereda tanto por um caminho que não é que Deus não quer que ela se arrependa. Deus quer e vai atrás, porque Yeshua, como bom pastor, não abandona ninguém que se perde. Ele vai atrás. A parábola das 100 ovelhas é justamente sobre isso. Ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. Mas se aquela que se perdeu continuar no seu proceder de não querer mais Yeshua, com seu coração tão cauterizado que perdeu totalmente a fé, então pode ser que de fato essa pessoa se perca. Eu não acho que isso seja fácil, alguém perder essa salvação no Mashiach, por causa dos passos que o Mashiach dá para ir em busca dessa pessoa. Às vezes o desvio é realmente momentâneo, como o filho pródigo. E esses casos, sim, a pessoa volta. Mas ela precisa reagir ao Espírito, ela não pode resistir ao Espírito, que tenta convencê-la de novo do pecado, para que ela volte. É preciso que a pessoa também faça a sua parte de deixar o Espírito agir para que ela realmente retorne. Porque enquanto ela está resistindo, quem sabe, pode chegar o fim dela. Ou pode chegar o fim de todas as coisas com a volta de Yeshua. E aí depois disso a gente sabe, seguirá o julgamento. Então é importante pensarmos nessas coisas. Seguir um proceder de perseverança, de fidelidade ao Eterno e à sua palavra. Sobre isso, Yeshua disse em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim é o que será salvo. Veja, aquele que perseverar até o fim. Essa expressão no grego mostra que pode ser que alguém não persevere até o fim. Mas que nós estejamos entre os que perseveram, para que estejamos com Yeshua. Portanto, até aqui a gente viu já um pouco do que é o Eterno. Nós vemos o Eterno como um ser misericordioso, amoroso, e que mesmo quando ele se ira realmente com motivos, como foi com o povo de Israel ali no deserto, ainda assim ele se dispõe a perdoar quando há techuvá, quando as pessoas realmente se arrependem. E isso nos dá um grande exemplo de sermos também perdoadores com aqueles que pecam contra nós. E isso acontece com muita frequência, principalmente, irmãos, na família. A família talvez seja o lugar onde a gente mais sofre com isso. Por quê? Porque são pessoas com quem você está lidando todo dia. Então surgem muito mais oportunidades de alguém falar uma coisa irrefletida, de magoar, de dizer uma palavra dura. Mas se a gente levar em conta o quanto o Eterno é perdoador, a gente não tem nem desculpa para não perdoar o outro. Porque você já imaginou quanto que o Eterno nos perdoa todos os dias? Então devemos fazer o mesmo. Na nossa família, também na congregação, também com qualquer pessoa, às vezes no trabalho. Principalmente no trabalho, né? Que tem alguns chefes que usam, às vezes, do poder. Tem gente que quando chega no poder, né? Se revela, né?
Então, tem alguns que humilham, que maltratam, que perseguem. Mas mesmo nessas situações, a gente precisa desenvolver o caráter perdoador como eterno. Agora, eu tenho ainda alguns minutos e eu quero abordar um tema muito importante, que só para esse tema eu precisaria de umas 2 horas. Porque agora eu vou falar de uma coisa um pouco complexa, mas que é necessário e que está nessa paraxá. É um assunto que às vezes gera alguma polêmica, mas precisamos confrontar-nos com esses assuntos bíblicos. A gente não pode fugir. E devemos fazer como os bereanos. Como faziam os bereanos quando Paulo pregava? Eles conferiam. Então, ao invés de, às vezes, a gente ficar melindrado, não concordo com isso, aí já não vem mais a sinagoga, a congregação. Em vez disso, a gente precisa confrontar com a Escritura. Será que está certo? Dê o benefício da dúvida ao outro. E se você, mesmo pesquisando, entender que não está bem certo, ok. Ninguém precisa concordar 100% com o outro. Somos todos irmãos, temos ideias diferentes sobre muitas coisas. E tudo bem. Viver em comunidade é isso. É, às vezes, respeitar o outro que pensa diferente. Mas ainda assim não podemos fugir dos assuntos. E é justamente no confronto das ideias que nasce o conhecimento verdadeiro. Porque se a gente só ouvir o que a gente gosta, a gente vai ficar sempre com aquela mentalidade ali. Às vezes precisa que alguém nos confronte para a gente realmente ver se precisamos ajustar alguma coisa, se precisamos corrigir o rumo de algum entendimento, alguma coisa assim. E nesta paraxá tem uma questão que ela passa quase desapercebida, mas é uma questão fundamental que nos leva a entender como o Eterno se revela. E eu quero primeiro ler esse texto, depois a gente vai adentrar no assunto propriamente. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo 32, nós vamos ler só 2 versículos, o 11 e o 20. Êxodo 32, 11, depois o 20. Diz assim, no 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse... Aliás, não é esse não. Eu acho que eu confundi aqui ao anotar. É no 33, irmãos. 33, 11 e depois aí sim o 20. Diz assim o texto. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Agora veja o versículo 20. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Perceberam alguma coisa estranha aqui? Esse texto tem algo que ou a Bíblia se contradiz, e se ela se contradiz, ela não é a verdade, porque verdade não pode contradizer verdade, não faz sentido. Ou existe um mistério muito grande em quem é Hashem. Veja que no versículo 11, o texto é claro em dizer que Moisés falava face a face com o Eterno. Isso não é um texto ambíguo, é um texto claro. Mesmo que apliquemos o Peshat, que é o primeiro nível básico do Pardês de interpretação, está claro. Moisés falava face a face com o Eterno. Mas lá no 20 já diz outra coisa. Quando Moisés pede para ver o Eterno diz, não, olha, homem nenhum pode me ver e viver. Que contradição é essa? Irmãos, aqui a gente precisa adentrar numa questão muito séria, que às vezes não é muito compreendida, mas que é bíblico e a gente precisa entender para realmente conhecer o Eterno. Para explanar esse ponto, eu fiz uma pesquisa bibliográfica muito séria.
Por exemplo, eu consultei obras de estudiosos do nosso movimento, pioneiros, como, por exemplo, David Stern. Para quem não sabe, David Stern é um dos pioneiros do movimento judaico-messiânico no século XX. Ele, inclusive, trabalhou lado a lado com Rabino Shulam. E hoje o filho do David Stern é um dos que apoia o Rabino Shulam no Netivia. O David Stern, para falar um pouco agora da biografia dele, foi um grande judeu estudioso das Escrituras que possuía, inclusive, um PhD em divindade. O que é isso? Quer dizer que ele dedicou pelo menos 4 anos de sua vida somente para estudar Hashem, em nível acadêmico, em nível que precisa consultar as Escrituras no original muitas e muitas vezes, em nível que precisa meditar muito. Além de ser, claro, um servo de Yeshua. Então, não estamos falando de qualquer um. Estamos falando de alguém que claramente foi um instrumento do Eterno nesse movimento moderno do judaísmo messiânico. Portanto, entendam, vocês vão entender por que eu estou citando a biografia dele. Vou citar também aqui uma biografia que eu consultei do próprio Rabino Shulam, de 2 livros que não estão ainda traduzidos em português, mas é citado em algumas teses, até da USP, de pessoas que escreveram sobre o judaísmo messiânico e citaram obras do Shulam. Nós vamos ver que o Shulam tem uma visão idêntica ao do David Stern sobre essa questão das teofanias de Hashem. Ou seja, como que um Deus transcendente pode interagir com suas criaturas? E o que isso tem a ver com a divindade de Yeshua? Esse é o ponto. Eu consultei também alguns targums aramaicos antigos para entender como era a mentalidade judaica na época de Yeshua, não a mentalidade judaica moderna, medieval. Eu estou falando do tempo do segundo templo. Como é que os judeus viam as teofanias do Eterno, ou seja, quando ele aparecia em forma humana, como, por exemplo, quando ele apareceu a Abraão, nos Cavalhais de Manre, onde ele come com Abraão, onde ele conversa com Abraão. Isso é chamado teofania. É uma manifestação do Eterno. Ou quando ele luta com Jacó no Vale de Jaboque. Também ele está ali numa manifestação física. Porque de outra forma, como que Jacó poderia segurar Deus até que ele o abençoasse? Até mesmo no Gênesis nós vemos a teofania do Eterno. Por exemplo, Gênesis 3:8 fala que na viração do dia, uma voz caminhava pelo jardim. Como uma voz pode caminhar? Teofanias. Isso tem tudo a ver com o Yeshua e a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Mas antes, eu preciso explicar para os irmãos o conceito de transcendência e imanência, para a gente entender isso. O Eterno, na sua essência, é um Deus transcendente. O que significa isso? Significa que ele está fora do tempo, fora da história, fora, literalmente fora de tudo o que ele criou. Ele é o Todo-Poderoso e abundante em energia, como disse uma passagem de Isaías. Tanto que se ele, na sua essência total, na sua plenitude, ele estivesse aqui em nosso meio, por exemplo, agora, nós não suportaríamos essa sua presença. O seu poder irradiado seria tão imenso que nós seríamos totalmente pulverizados. Então isso é o Deus transcendente, o Deus todo-poderoso, o Deus inefável, ou como dizem os cabalistas, o Deus incognoscível, o Deus que não é possível conhecer, que está inacessível, onde ninguém consegue ir. Esse é Deus na sua essência.
Porém, para interagir com a sua criatura, com as suas criaturas, com a sua criação, ele precisa se tornar imanente, que é o oposto agora do transcendente, ou seja, ele precisa adentrar a sua criação. E como que um Deus transcendente pode adentrar a sua criação? Aí ele precisa diminuir-se. Ele precisa ter uma expressão de si mesmo que seja mais limitada. Ele precisa autolimitar-se. Na Kabbalah, esse conceito é o Ensof, que se contrai para que a criação exista. São termos muito complicados, eu sei, mas já vai ficar mais fácil, tá bom? É só para que tenhamos a base para entendermos isso. Então, para poder se relacionar com sua criação, esse Deus transcendente precisa, de forma imanente, adentrar a realidade física que vivemos. E para isso ele precisa limitar-se. É aí que entram as suas teofanias, as suas manifestações. Como eu citei há pouco, existe na Torá muitos exemplos dessas teofanias do Eterno. Como eu citei, a voz que andava no jardim, na viração do dia, Hashem que aparece lá nos cavalos de Manre para falar com Abraão, aparecem ali 3, um deles, Abraão chama de Hashem, usa Yud-He Vav-He. Depois 2 deles vão a Sodoma para destruir Sodoma e Gomorra, e aí acontece algo interessante lá, o texto diz, e Yud-He Vav-He fez cair fogo do céu, da parte de Yud-He Vav-He. Consegue entender? E o Yud-He Vav-He está lá, mas está cá. Então vamos entender isso e o que isso tem a ver com Yeshua. Portanto, é um fato incontestável que o Eterno se manifestava de forma física, ocasionalmente. E quem era essa manifestação no Tanar, que é chamado de Yud-He Vav-He, que é chamado de Adonai? Porque o Eterno, na sua essência, não pode se manifestar assim. Porque ele é transcendente, como a gente comentou há pouco. E aí é onde eu quero chegar às fontes judaicas antigas, para a gente entender como que os judeus pensavam sobre isso no primeiro século, um pouco antes, entre o ano 500 e o ano 70. Era comum, 500 antes, né, e os 70 depois. Por exemplo, vamos considerar os escritos de Filo. Filo era um filósofo judeu que vivia na diáspora, vivia em Alexandria. E ele disse o seguinte: na visão de Filo, o Supremo é invisível e que todas as aparições dele na Torá são, na verdade, aparições do seu Logos. Palavra em grego. É que Filo está escrevendo em grego. Naquela época, o grego era a língua dominante no mundo helenístico. Ele disse assim, pois o Logos de Deus, quando chega à nossa inteligência terrena, auxilia e ajuda aqueles que são treinados na virtude. Mas este Logos é o anjo que o Senhor enviou para ser o guia do caminho. Olha que interessante. Então, para Filo de Alexandria, quando ocorre uma manifestação do Eterno, visível na terra, é o seu Logos, é a sua palavra assumindo uma forma para revelar o Eterno. Mas tem uma outra fonte também bem interessante. Tem um Targum Neofiti. Esse Targum é interessante porque o manuscrito desse Targum fica de posse de Roma. Fica de posse na biblioteca do Vaticano. E esse Targum, comentando Gênesis e Êxodo, ele diz basicamente a mesma coisa que disse Filo. Esse Targum, que data os assuntos, né, abordados, data de antes de Yeshua,
diz assim, porque é datado, o conceito dele, os assuntos é datado como sendo da época do Segundo Templo. Então é de antes de Yeshua até o ano 70, mais ou menos. Ele diz assim, ó, ali é aramaico, tá? Então, em vez de logos como filhos, ele usa a palavra menra, porque menra em aramaico é palavra. Entendeu? Então ele diz assim, ó, e a menra do Senhor apareceu a ele numa labareda de fogo do meio da sarça. E a menra do Senhor disse a Moisés, eu sou aquele que disse ao mundo seja e ele foi, e que dirá a ele seja e ele será. Ou seja, esse Targum está trazendo atenção que na mentalidade judaica antes do primeiro século, era comum, vamos dizer assim, era comum o conceito de que aquele que se manifestava para os israelitas no deserto e aos patriarcas, que aparecia como sendo Adonai, na verdade era a sua palavra. Um outro pesquisador, muito conceituado no meio acadêmico, fez um apanhado de todos esses escritos judaicos antigos, e ele disse o seguinte, ele documentou como o judaísmo primitivo via essas teofanias do Eterno. E ele liga todas elas à figura messiânica do Filho do Homem. Ele disse assim, ó, as tradições sobre o anjo do Senhor, que carrega o nome de Deus, como em Êxodo 23, 21, foram fundamentais para o desenvolvimento da teologia, no caso judaica. Para muitos judeus do período, este anjo era a manifestação visível de Deus e o agente da redenção messiânica. Vocês entenderam o ponto? Então podemos perceber aqui de forma inequívoca que o judaísmo do primeiro século, que é o judaísmo apostólico, não medieval, o apostólico do tempo de Yeshua e de antes, tinha uma visão diferente sobre o Eterno. Ou seja, na visão deles, aquelas manifestações, aquelas teofanias, era realmente a palavra do Eterno. E eu não preciso dizer, todos aqui sabem, que a Brit Hadashah identifica a palavra do Eterno como sendo Yeshua. Não é isso que João diz no prólogo do seu Evangelho, no capítulo 1? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Mais na frente ele diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, João está fazendo alusão a isso, a um conceito que já era judaico. Portanto, essa ideia de que Yeshua é a forma visível de Hashem, não é uma ideia cristã. É uma ideia judaica, muito antiga, mas que posteriormente, claro, a gente sabe do que aconteceu na história, a separação, né, de cristãos e judeus. Então, os judeus, por um lado, também tentaram se desvencilhar o máximo possível dos cristãos, modificando sua própria teologia, e os cristãos também não queriam saber nada de judaísmo e também mudaram tudo. Mas o ponto é que, na época de Yeshua, na época dos apóstolos, a visão judaica era diferente dessa que a gente vê hoje. Essa visão judaica hoje ortodoxa sobre o Eterno, que não admite nenhuma possibilidade do Eterno assumir uma forma humana, ela é uma mentalidade desenvolvida na Idade Média. E, portanto, não tem muito a ver com o judaísmo daquele tempo. Inclusive, na comunidade de Qumran, quando a gente estuda os manuscritos de Qumran, a gente observa isso nitidamente. Há muitos escritos daquela época em que aqueles qumranitas, que acredita-se que eram os essênios, mencionados na Bíblia, eles falavam disso abertamente, dessas teofanias do Eterno. Claro, eles não ligavam isso a Yeshua naquele tempo, mas eles ligavam a pessoa do Mashiach que haveria de vir na visão deles. Ou seja, eles entendiam que o Mashiach não seria um mero humano,
Não seria alguém simplesmente que surgiria e iria ser um grande guerreiro, iria batalhar e livrar Israel do domínio de outros povos. Não. Eles entendiam que que o Mashiach que viria era uma figura divina, que leva o próprio nome do Eterno, Yud-He Vav-He, e que, portanto, é, nessa visão, uma manifestação do Eterno. Distinta, porém intrínseca no Eterno. Agora eu quero citar Sterne. Eu disse no início, né, que iria citar, e eu preciso citar para que a gente possa ter uma visão desse assunto de acordo com o que a nossa liderança apregoa. É importante a gente ter ideia dos conceitos de onde estamos. Nós fazemos parte de um movimento de restauração que está ligado a uma associação internacional e que tem uma visão doutrinária sobre isso. E embora seja normal que talvez alguém tenha uma visão diferente, tudo bem, ainda assim é importante conhecer a nossa visão. David Stern, aqui na página 122 do seu comentário judaico do Novo Testamento, o qual eu recomendo que vocês leiam, que estudem, que é muito interessante. Esta obra aqui foi uma das primeiras que eu adquiri, não esta versão, claro, uma outra, quando eu comecei a estudar, a restaurar as raízes judaicas da minha fé, há 20 e poucos anos atrás. E o nível de conhecimento que tem aqui é impressionante. Veja o que Stern diz, comentando Marcos 12, 29, que é um texto onde Yeshua cita o Shemar. Olha o que ele fala aqui. Ele começa com uma pergunta bem provocante. Ele diz: como pode Deus ser um e ainda assim ser Pai, Filho e Espírito Santo? Isso não torna Deus em três? Aí ele introduz o conceito judaico. Ele fala: em nenhum lugar o Novo Testamento diz que Deus é três, mas diz que Deus é um, único, o único Deus que há. De modo que sua palavra é a única com autoridade sobre Deus, sobre o homem e o relacionamento entre eles. O Tanar, em diversos lugares, também dá uma remes, uma dica. Remes é aquele segundo estágio do Pardês, onde a gente aprende a encontrar dicas do que o texto bíblico quer nos ensinar. Às vezes não é direto, não é explícito, mas está ali. É disso que ele está falando. Ele está dizendo que o Tanar, em diversos lugares, também dá uma remes, de que a estrutura interior do único Deus verdadeiro envolve Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele cita Isaías 48, 16, como apoio a esse argumento. Mas antes de ler esse texto, ele continua. Em Gênesis 1, 26, Deus usa o plural para falar de si mesmo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A explicação rabínica de que isso se refere a Deus e aos seus anjos não tem apoio contextual e não existe razão para um plural de majestade neste ponto. De igual modo, aqui no Shema, existem dois remazim, ou seja, duas dicas do que ele acabou de dizer, que o Eterno, intrinsecamente, tem uma manifestação plural. Aí ele diz, primeira dica no Shema, a tripla referência a Deus. Você já percebeu que o Shema faz uma tripla referência a Deus? Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Eloheinu, nosso Deus, Adonai, nosso Deus, Adonai, um. É disso que ele está citando, essa dica que o Shema já estava querendo dizer ou apontar de algum modo que o Eterno, na sua essência, se manifesta de forma plural. E aí ele diz, a segunda dica, o uso da palavra Echad,
que frequentemente se refere a uma múltipla unidade, como, por exemplo, um cacho de uvas ou um feixe de varas, em vez de Yahid, que quase sempre exclui uma unidade múltipla. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que no Shema, o fato da Escritura usar Errad, para dizer que o Eterno é Errad, está querendo dizer, no entendimento dele, que o Eterno é uma unidade composta. Uma pluralidade dentro de uma singularidade. Ou seja, um Deus único, mas que se manifesta de outras formas. Pelo conceito que a gente entendeu há pouco, da transcendência. Para ele se tornar imanente e interagir e estar no nosso meio, ele precisa fazer isso. Agora vamos ler o texto que ele citou, de Isaías 48:16, para a gente ver se não é exatamente isso que ele está querendo dizer. Isaías 48:16. É uma outra dica do Remes. Aqui o Eterno começa falando e ele diz assim, olha que interessante. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Vocês entenderam alguma coisa aqui? Perceberam algum detalhe interessante aqui nesse texto? O Eterno fala, começa o diálogo. Mas aí, na sequência, ele diz que o Eterno enviou Adonai e enviou o Espírito. É assim que está no original. Senhor aqui é Adonai no original, Yud-Heh-Vav-Heh. Você percebeu as manifestações plurais? A dica do Remes que a gente vê aqui, não está implícito, ou explícito, melhor dizendo. Está implícito, mas não explícito, né? Claramente está mostrando aqui uma manifestação plural. Adonai e enviando o Espírito. É o que o David Stern está dizendo aqui. Portanto, Errad, de fato, é uma palavra que é usada para denotar uma unidade composta. E nós podemos ver isso no uso que a própria Escritura faz dessa palavra. Normalmente, quando você olha no original essa palavra sendo utilizada, ela sempre tem esse sentido. Por exemplo, na criação. E foi tarde de manhã, dia 1, dia Errad. Veja, o dia é formado de 2 unidades, tarde de manhã. Depois, no casamento de Adão, o Eterno diz lá, e serão ambos uma só carne. Esse uma só é Errad no original. Stern diz que, se fosse para o Eterno, entendermos o Eterno como literalmente, né, uma unidade absoluta, um absoluto, como um numeral absoluto, a Bíblia usaria o termo Yahid, que é o termo mais apropriado para descrever unidades absolutas na Escritura e no cotidiano da época. Mas para o Eterno a Escritura não usa Yahid, ela prefere a unidade composta, o Errad. É isso que ele quer dizer. Agora, para concluir aqui as citações de Stern, eu quero citar um outro comentário que ele faz, lá quando ele está comentando Marcos, capítulo 14, versículos 61 e 62, sobre quando o sacerdote pergunta, né, se Yeshua é o Mashiach. Então, olha só o comentário que ele faz aqui. Ele diz, alguns acadêmicos dizem que nos evangelhos sinóticos, Yeshua não alega ser o Messias. Tal afirmação implica ignorar o sentido pleno desses versículos. Aqui, numa resposta a uma pergunta direta do Cohen Gadol, Yeshua não hesita, mas ainda, ele usa a exata palavra Adonai, utilizada para se identificar com Moisés na sarça ardente, quando diz eu sou. Existem outras traduções possíveis das palavras em hebraico,
para Deus. Erie, Asher, Erie, tais como eu sempre serei o que sou agora. Assim, Yeshua não só afirma que é o Messias, o Filho de Deus, mas dá a dica de que ele deve ser identificado com o próprio Adonai. Vocês entenderam a lógica por trás do argumento do Stern? Se você pegar a Septuaginta, que era a tradução do hebraico para o grego, que os discípulos usavam, quando aqui em Marcos Yeshua diz, eu sou, é a mesma construção verbal que está lá em Êxodo 3,14. Quando Hashem diz para Moisés, né? Erie, Asher, Erie. Está no tempo contínuo, no tempo construto contínuo, estou falando do grego. Portanto, Yeshua estava sim, pela linguística, dá para perceber que ele estava se identificando como aquela teofania lá da sacerdente, de que ele era aquele que apareceu lá para Moisés. E isso faz todo o sentido com a visão que a gente já leu aqui, já citei, dos Targumins e outros escritos mais antigos que mencionam realmente que as teofanias do Eterno no Tanar eram manifestações do Eterno por meio da sua palavra. Então é muito interessante tudo isso. Eu sei que talvez nem tudo seja bem compreensível e claro. Exige que a gente se debruce para meditar muito, pesquisar, ler, procurar entender. Mas isso tudo tem muito a ver porque Deus é muito... Deus não é simples, entende? O Todo-Poderoso não é simples, no sentido da sua estrutura. É, de fato, um ser transcendente, inefável, incognoscível. Mas essas são as maneiras com as quais ele se revela, para que nós possamos entender e interagir com ele. Para finalizar, eu quero citar agora o Rabino Shulam. Sim, o grande Shulam, a quem nós temos, sem dúvida, grande respeito. Eu, particularmente, eu gosto muito de ler os escritos do Shulam. Eu vejo assim, para mim, eu vejo uma sabedoria adquirida ao longo do tempo, sabe? Do caminhar com Hashem, dos estudos, da leitura, das meditações. Então, é um conhecimento refinado. Não é como você abrir o YouTube, ver um vídeo e achar que já entendeu tudo. Não, é alguém que vem de décadas, naquela caminhada, naquela toada, estudando, meditando. E o Shula fala algo muito interessante que converge diretamente para o que lemos aqui de David Stern. Por exemplo, ele disse: a divindade de Yeshua não desafia o Shema, pois ele, Yeshua, é a palavra que procede do Pai. Assim como a palavra de um homem é parte de sua própria essência e não um segundo ser separado, a menra de Deus é a expressão da sua unidade, Errad, manifesta na criação e na redenção. Palavras do Rabino Shulam. Isso pode ser lido no comentário judaico da Carta aos Romanos, em inglês. Outra declaração interessante do Shulam, aí comentando João. Dizer que a palavra se fez carne é o equivalente judaico a dizer que a Shekhinah, a presença divina que habitava no tabernáculo, tomou um corpo humano. João está apresentando Yeshua como o tabernáculo vivo de Deus entre os homens. Joseph Shulam, comentários do Evangelho de João. Então, meus irmãos, para finalizar, vou usar somente mais alguns minutinhos para encerrar. Nós vimos aqui que grandes homens a quem admiramos, porque foram instrumentos do Eterno, são instrumentos do Eterno, porque alguns ainda estão vivos, né?
menos David Stern, claro que já partiu, mas de abençoada memória. Mas nós vimos aqui exemplos de grandes homens que estudam, que têm uma vivência com o eterno profunda, que nos ajuda a entender Hashem, que nos ajuda a entender os conceitos, às vezes que fica meio perdido na teologia, mas nós conseguimos ver isso aqui, creio eu. Deu para enxergar um pouquinho sobre quem é o eterno, quem é Hashem. Trocando em miúdos, um Deus transcendente, mas que assume formas plurais para se manifestar, sendo Yeshua uma dessas formas de manifestação. Para finalizar, eu quero citar Zacarias 12, que é um outro texto aí do Tanar. Lembra que Stern mencionou que o Tanar está cheio de dicas, de remes, que apontam para Yeshua como sendo essa manifestação, ou uma das manifestações do Eterno? Zacarias é, acho que um texto bem claro. Se usarmos a tradução correta, fica bem claro. Vamos ler aqui, vamos abrir, se você tiver com a Bíblia aí, por favor, abra no capítulo 12. Estou tentando condensar ao máximo, irmãos, por causa do horário, me perdoem, mas já vamos terminar, tá bom? Vamos ler aqui os versículos de 8 a 10. É um texto muito conhecido, mas algumas traduções mudaram o sentido de uma palavra aqui, por isso que eu quero ler e explicar. O texto diz assim: naquele dia, Adonai protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça, de súplicas e olharão para mim a quem traspassaram e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito. Olha aqui o texto. Nesse texto, nessa versão que eu estou lendo, Adonai diz: olharão para mim a quem traspassaram. Ora, mas quem foi transpassado foi Yeshua. Vocês entendem a conexão? Agora, algumas versões traduziram assim: e olharão para aquele a quem traspassaram. Só que se você for no original, o texto está na primeira pessoa: olharão para mim. É assim que está o texto. Como está aqui na minha tradução, que é uma versão bem conhecida até. Aqui eu estou usando a versão de João Ferreira de Almeida. Olharão para mim a quem transpassaram. Então, são as dicas que o Stern cita, que a gente encontra aqui e acolá no texto do Tanar, comprovando que Yeshua é uma dessas manifestações. Portanto, nada de pensar que Yeshua é uma criação, que Yeshua foi um homem comum, que nasceu e teve uma missão do Eterno. Não. Não é só isso, e nem poderia ser. Para fazer a obra de redenção predita antes da fundação do mundo, só o Eterno poderia fazer isso, meus irmãos. Não tem outra maneira, outra forma. E o outro texto que eu gostaria de ler, mas devido ao tempo eu não vou ler, e lamento muito, eu gostaria de esmiuçá-lo bem, mas o tempo já se foi, vai ter que ficar para um outro momento. Mas vocês podem ler em casa, é o texto de João 8, 56 a 59, comparando com Êxodo 3,14. E se você comparar no grego, tanto o texto de João, quanto o Êxodo 3,14 na Septuaginta, que é grego, você vai entender a conexão. Ali, Yeshua faz uma declaração bombástica para aquele tempo, porque ele cita que ele havia aparecido para Abraão, e que Abraão o viu e se alegrou. É isso que Yeshua diz. Yeshua está ali fazendo uma alusão clara à teofania lá dos carvalhais de Mamre, que a gente falou há pouco, quando o Eterno aparece em forma física para Abraão. Só que no finalzinho é quando ele diz: eu sou.
Antes de Abraão existir, eu sou. E esse eu sou é no sentido de se conectar com o Êxodo 3,14. É o que Stern defendeu aqui e é o que o texto deixa claro quando a gente estuda ele no original. Tanto é esse o sentido que os judeus que ouviram isso rasgaram suas roupas e queriam apedrejar Yeshua, dizendo que ele tinha blasfemado porque queria se fazer igual a Deus. Então eles entenderam a questão. Senão não teriam tido essa reação. Portanto, irmãos, Yeshua não é qualquer um. A nossa fé em Yeshua não é à toa, porque não é num homem comum, não é num homem qualquer. A nossa fé é naquele que é a face visível de Hashem, a imagem do Deus invisível. Portanto, a nossa fé está bem ancorada e não pode ser abalada. Eu estou sentindo tentado a continuar, mas eu não vou continuar, tá? Nós vamos encerrar por aqui. Eu espero que o Eterno tenha nos ajudado com esse shiur a esclarecer algumas coisas. E eu volto a repetir. Se você pensa diferente, não tem problema. Aqui não é uma seita onde você tem que concordar com tudo o que a liderança diz, embora eu não seja da liderança. Não. Você é livre para pensar, para estudar, para pesquisar, para buscar do Eterno confirmações. Faça como os bereanos. Faça como os bereanos. Esse esforço não é à toa e não é em vão. Quando verdades profundas se tornam compreensíveis, o nosso nível de relacionamento com o Eterno também aumenta. O nosso nível de relacionamento com o Eterno aumenta vertiginosamente. E você fica muito mais protegido para não cair diante das ladainhas que muitos criam para nos desviar da verdade, para dizer que Yeshua não é o Mashiach, para dizer que isso e aquilo, aquilo outro, como infelizmente alguns têm caído. Portanto, estudem, façam como os bereanos, e eu tenho certeza absoluta que o Eterno sempre vai esclarecer as nossas dúvidas. Quando a gente faz disso oração e diz com sinceridade, quando a gente não confia só na nossa intelectualidade, mas a gente vai na fonte em busca de sabedoria e pede, eu tenho certeza que Hashem concede. Amém? Muito obrigado. Eu quero convidar agora o Rosh Daniel para dar a bênção sacerdotal. E obrigado a todos pela atenção, que o Eterno abençoe a todos.